Então vamos lá. Então, quais são as formas de finalizar um processo? Então, basicamente, nós temos 4 formas, né? A primeira é a saída normal, ou seja, iniciei o Word, concluí o trabalho que eu queria concluir e cliquei em fechar. Ou então botei um processo para rodar, né? Por exemplo, aqueles módulos de execução lá, o módulo de folha de pagamento. Botei para rodar, ele realizou todas as tarefas dele e concluiu o seu trabalho. Saiu de forma normal. Tá? Saída por erro, né? Rodei o Word e aí, por algum problema, um problema na minha memória, o Word não conseguiu acessar a informação, um erro não esperado aconteceu e o Word fechou. Isso aqui é um tipo de saída por erro, né? Na verdade, a saída por erro, esse erro que eu falei é o erro fatal, né? É um erro geralmente relacionado com recurso, mas saída por erro pode ter sido uma falha no código do programa, um bug, né? Que é o que a gente chama de bug. Então, a saída por erro seria mais isso, algo associado a algum problema na codificação, né, do meu programa ou algum tipo de falha na composição da informação que o meu programa utiliza. Às vezes acontece isso, certo? O erro fatal já é algo que tem uma relação aí com erros críticos e relacionado com falha de componente, né, algum recurso da máquina falhar e isso causar um erro fatal. E tem também, né, o cancelamento por um outro processo. A gente vai ver detalhadamente aqui que cada um. Então, saída normal, o usuário solicita para sair, né, ou então a execução chega ao final, como eu falei. Saída por erro, né, é uma condição de erro prevista pelo programa, pelo programador. Então, como eu falei, né, isso pode ser, às vezes você está tratando uma informação e aquela informação está mal formatada. Então o programador ele sinaliza, olha, se essa informação aqui que eu estou recebendo, ela não vier no formato que eu espero, eu vou sair, né, finalizar o meu programa com uma condição de erro, mas é um erro esperado, né, pelo programador. Então ele vai mandar uma mensagem de erro, olha, seu usuário, essa informação que você preencheu agora, né, essa informação ela não está válida. Por favor, revisar e retornar o programa com a informação correta, por exemplo, né? Então é uma condição de erro esperada, é prevista pelo programador. Então esse é um processo que ele sai por uma condição de erro. Já o erro fatal, né, é uma situação de erro não esperada pelo programa. Então, como eu falei, a falha de acesso à memória, problema no disco, se eu estou usando a rede, né, buscar informação em outro lugar, né, a rede falhar, isso causa um erro fatal, né? Então, todos os problemas que acontecem que não são esperados pelo programa ou pelo programador, isso é considerado um erro fatal. E o cancelamento, né, por um outro processo. Então, vamos imaginar que eu estou usando o Linux, né, e aí botei um processo para rodar e percebi que eu coloquei aquele processo para rodar equivocadamente. E é um processo de background, ou seja, eu não estou vendo ele executar, né? Então, uma forma de cancelar é identificar esse processo. Tem comandos no Linux que a gente lista o processo, pesquisa por determinadas características, ou pelo nome, ou pelo processo que era o pai, enfim. E aí, identificando a identificação, verificando a identificação do processo, existe um comando chamado kill, né? Matar, né? -9, que é você derrubar o processo mesmo, mas você tem que ter o ID do processo. Com esse comando aqui, eu finalizo o processo. Então, é um processo que está sendo finalizado por outro. Esse é o conceito, tá? Aquele processo que a gente fez também lá no Windows, que eu mostrei para vocês, de listar, identificar e finalizar, é um cancelamento por outro processo também. Agora vamos falar, gente, sobre estados de um processo. Quais são os estados possíveis
de um processo nessa dinâmica de um sistema multiprogramado. Então são três, tá? Em execução, ou seja, o processador está executando o processo naquele momento. Tem o estado de bloqueado, que é o que? O processador estava executando, né? E o processo agora está precisando de alguma informação para ele continuar a execução. Ou ele, vocês lembram lá que quando a gente faz uma escrita na memória, né, o processo fica em espera, né? Ou então, se o programa chegou no ponto que o usuário precisa digitar alguma coisa. Então, quando isso acontece, ou o processador está aguardando o retorno da memória, o retorno do disco, ou uma interação com o usuário, quando isso acontece, o sistema fica como estado de bloqueado. E o pronto, não é que o processo finalizou, tá, gente? Isso aqui é importante, para vocês não se confundirem. Quando eu digo, o processo está pronto, não é que ele está concluído. Pronto está de prontidão para voltar para o status de execução. Isso aqui acontece naquela dinâmica de chaveamento entre o processo. Dediquei 1/100 de segundo para o processo A. Ele realizou aquela tarefa, a tarefa em 1/100 de segundo, por exemplo. Certo? Venceu a fatia de tempo dele. O que é que o processador vai fazer? Ele vai para o próximo, né? E esse que estava em execução, que não terminou a tarefa dele, ele vai ficar com o status de pronto. Ou seja, ele vai sair de execução para pronto. Mas a gente vai ver essa dinâmica, como é que funciona, né, nos slides seguintes. Então, uma execução, como eu falei, o processo está sendo executado pelo processador. O pronto estou pronto, aguardando o processador me colocar em execução novamente. E bloqueado é que o processador, o processo ele está aguardando, né, alguma ação externa, certo? Por exemplo, do usuário digitar a senha ou então do acesso a algum recurso do nosso computador, como memória, né, e como CPU.